Galera, afinal de contas, o que nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos saber? Em quem acreditar? Em meio a essa guerra de narrativas que se transformou a crise do coronavírus no Brasil. Será que o Bolsonaro tem razão? Será que não é para tanto? Será que não é para a gente se preocupar tanto assim? Será que é uma crisezinha passageira e a gente está muito histérico? Em quem a gente deve acreditar? Galera, a gente deve acreditar nos números. Nos números. Esquece o que a Globo está dizendo. Esquece o que o Bolsonaro está dizendo também. Eu já postei aqui o gráfico atualizado de hoje, dia 25 de março. O gráfico comparativo atualizado. Aliás, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonel Querino. Eu sou do canal Você é de Esquerda e Não Sabe. Se você já me conhece, ajuda a compartilhar esse vídeo. Se você ainda não me conhece, inscreva-se no canal. Galera, eu postei já na minha página. Vai lá, dá uma olhada na página do Você é de Esquerda e Não Sabe. O gráfico atualizado de hoje, comparativo. Brasil, Itália e Estados Unidos. Estamos falando de números, galera. Não estamos falando de narrativa, estamos falando de números. O gráfico aponta do primeiro dia que aconteceu o coronavírus no Brasil, do primeiro dia que aconteceu o coronavírus na Itália, e aí vem apanhado aí dos dias subsequentes. A curva do Brasil, a ascensão das mortes causadas pelo coronavírus no Brasil está maior, está mais acentuada do que na Itália. A curva dos casos, a mesma coisa. Os casos de coronavírus estão mais acentuados do que na Itália. Sabendo a gente que esses gráficos dos casos não quer dizer nada, porque no Brasil não estamos fazendo testes. Ou seja, é bem provável que esse número seja pelo menos 10 vezes maior. O número de infectados pelo coronavírus seja 10 vezes maior. O que esses gráficos estatisticamente estão nos dizendo? Estão dizendo que provavelmente vai morrer muita gente no Brasil. Provavelmente chegaremos a patamares iguais ou superiores aos patamares de mortes que tivemos na Itália. 700 mortes por dia. 650 mortes por dia. E aí, ao contrário do que tem muita gente dizendo, nenhum país do mundo, nenhuma doença no mundo mata 700 pessoas por país no mundo. Nem tuberculose, nem a dengue. Só para vocês terem uma ideia, a dengue matou, no ano passado, 780 pessoas no Brasil, em 2019. Números esses que, em relação ao coronavírus, podem ser atingidos em um dia. É o que os gráficos apontam. Qual é o papel do gestor, visualizando o que as estatísticas demonstram? Se precaver. Se precaver. Todo mundo sabe que remediar é muito mais caro do que prevenir. E é aí que está a resposta para a pergunta se Bolsonaro tem razão. Bolsonaro pode ter razão? Pode ser que por algum milagre não morra tanta gente no Brasil? Pode ser que isso aconteça. Mas o papel do gestor, do chefe de Estado, é se precaver para o pior e tomar sim as medidas drásticas de isolamento para que isso não aconteça. Então nós temos duas questões aí para deixar claro. A primeira é a questão do gestor público. Bolsonaro está sendo irresponsável, ainda que a aposta dele de que isso não é tão grave realmente se reflita em afirmação, em verdade ou realidade. Bolsonaro está apostando numa hipótese remota de que o coronavírus no Brasil não mate tanto. Por que ele está apostando nisso? Não sei. Ele está apostando nisso, na verdade, porque ele sabe que existe ele está pensando nele, ele está pensando na imagem dele, como que a imagem dele ficará, e aí, como num golpe de misericórdia, ele resolveu apostar num tudo ou nada, para que ele não saia mal na história, para que ele tente ter a mínima possibilidade de ainda se reeleger em 2022. Mas tem um segundo lado da história, galera. Ainda que Bolsonaro estivesse certo,
Ainda que essa crise econômica seja bem mais devastadora do que qualquer crise humanitária, do que 5 mil mortes, vamos supor que a tal crise econômica que sendo, está acontecendo em detrimento aí em consequência da crise do coronavírus, tenha potencial de matar mais pessoas do que o próprio coronavírus. Existe uma solução fácil para isso. A gente taxa as grandes fortunas. A gente faz os ricos pagarem a conta. Ou seja, ainda que a aposta de Bolsonaro se concretize em realidade, ainda assim, ele é um asno que precisa sair do poder. Porque ainda que a crise econômica seja maior do que a crise humanitária, a crise de saúde do coronavírus, existe solução para as duas. Existe solução para as duas. A solução para o coronavírus é se precaver, é se prevenir, é deixar assim o isolamento social. É a questão do gestor público, que Bolsonaro foi incompetente e irresponsável em dizer que a gente deve voltar para o trabalho, deve voltar ao cotidiano, deve sair do isolamento social. E para os que ficam preocupados, estando em isolamento social, com a crise, em perderem seus empregos e por aí vai, a gente está dizendo aqui com maior tranquilidade. Existe uma solução muito tranquila para resolver esse problema. Taxa-se as grandes fortunas. É só Bolsonaro ter coragem e ter responsabilidade com os mais pobres. Se a gente taxar 10% do patrimônio dos grandes bilionários do país, a gente já tem aí a receita necessária para pagar a conta do SUS, pagar a conta dos desempregados e voltar a aquecer a economia através de investimento público. Esse é o meu recado. Ou seja, Bolsonaro não tem justificativa porque ele fez, não tem, precisamos gritar fora Bolsonaro, sem justificativa, através de dados, através de estatísticas, está comprovado, Bolsonaro é um louco, é um louco. Grande abraço a todos e todas.